Oi, gente! Tudo bem? Tô aqui para mais um vídeo, para falar com vocês a respeito da leitura da palavra. No último vídeo nós falamos sobre oração e o tanto que isso é importante e não podia deixar de compartilhar com vocês também a respeito da palavra do Senhor, e do tanto que é importante a gente conhecer essa palavra que o Senhor nos deixou. E para você que tem dificuldade de ler a Bíblia, esse vídeo é para você. Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de falar com vocês a respeito, de um versículo que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer esse versículo foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Eu já tinha ouvido isso muitas vezes, mas quando eu de fato entendi a importância de conhecer a verdade, tudo mudou na minha vida. Foi como se virasse uma chave, sabe? Porque eu lembro que eu vivi uma experiência com Deus, num acampamento. E eu lembro que eu fui conversar com um pastor, um aconselhamento assim e tal, e ele falou isso comigo: Marcela, agora essas pessoas elas precisam conhecer a verdade para que a verdade liberte. E aquilo falou tanto comigo, porque não era só as pessoas ali, em questão que precisavam, mas eu precisava muito conhecer a verdade para que a verdade me libertasse também. E libertar, que eu tô dizendo, não é uma libertação somente assim espiritual, sabe? De demônios e etc. Mas uma libertação da nossa mente também, uma libertação do nosso modo de viver. Então, principalmente isso, sabe? Quando a gente conhece a verdade, a gente consegue lutar contra os ataques do inimigo na nossa vida. Eu, principalmente assim nessa situação toda, os ataques mais fortes na minha vida eram o que diziam respeito à minha mente, à ansiedade, a medos, a dúvidas e a coisas, que o diabo tentava lançar na minha mente, que eu não era capaz, que eu não ia conseguir, e etc. Muitas coisas. E o que mais me ajudou foi, de fato, conhecer essa verdade, conhecer o que a Bíblia dizia sobre mim, sabe? E aí eu comecei a ler mais a palavra do Senhor. Foi quando eu fiz um propósito com o Senhor de iniciar a leitura dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí quando eu finalizei João, eu resolvi no meu coração que eu deveria continuar. E eu fui, e há poucos meses, na verdade, nesse mês passado, eu finalizei Apocalipse. Então, assim, foi algo que eu nunca tinha conseguido fazer, porque eu cresci na igreja, então, tipo assim, as pessoas devem olhar e pensar que eu já li a Bíblia 1 milhão de vezes. Mas eu sempre li muitas porções da palavra do Senhor, mas nunca consegui pegar e ler assim, sabe, sequencialmente até o final. E foi assim, algo que pra mim fez tanta diferença eu conseguir finalizar, sabe? Por mais que eu passei um pouco do tempo que eu tinha previsto, como meta de finalizar, terminei um pouco depois, mas eu consegui terminar. E eu acho que isso é o essencial, quando a gente se compromete e entende a necessidade de conhecer a palavra do Senhor. E vai ser através dessa palavra, que nós vamos conhecer Jesus. E como nós vamos nos dedicar, a conhecer Ele? Quando a gente se dedicar a ler aquilo que Ele nos deixou escrito na palavra dele. Então, a partir do momento que a gente dedicar tempo, gastar tempo, investir, lendo e consumindo aquilo que Ele nos deixou escrito, nós vamos aprofundar, nesse relacionamento com o Senhor e conhecer a verdade, porque a verdade é essa palavra, é essa verdade que nos liberta. Quando você lê a palavra do Senhor com intencionalidade, quando você põe intenção de conhecer a Jesus através da palavra, é totalmente diferente, tudo muda. Você começa a compreender melhor as palavras e principalmente quando você ora, para você ler a palavra do Senhor. Porque a palavra diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Então Ele também estaria conosco nesse momento de leitura da palavra, nos revelando a verdade, trazendo a aplicação para a nossa vida daquilo que está escrito aqui. E isso, assim, é o mais importante. E eu quero ler com vocês um texto que está lá em Romanos 12:2 e diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês.
E eu acho que o que a gente mais precisa fazer para conseguir, de fato, ler a palavra do Senhor e, de fato, conhecer, é essa mudança de mentalidade, é a gente passar a entender a importância disso daqui, como que isso é essencial na nossa vida. E à medida que a gente for lendo, a nossa mente vai ser renovada no Senhor. Porque é através da palavra, através, né, do trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, que nós temos essa renovação da mente. Então, como que a gente renova a nossa mente, né? Não é simplesmente apagar tudo que está lá e começar do zero, mas renovar a nossa mente diz respeito a colocar coisas no lugar. Então, se você tem uma concepção de você mesmo, de que você é, por exemplo, um fracassado, você vai ler na palavra do Senhor e vai ver que Ele te escolheu, porque você é forte, porque você é capacitado, né? E que o poder dele se aperfeiçoou na sua fraqueza e entre outros versículos que diz sobre isso. Então, é através da renovação, é a partir do momento que eu pego algo meu, que eu tenho concepção, e aí no lugar daquilo eu acrescento a palavra do Senhor. E isso é renovar a nossa mente. A gente está trazendo um renovo, está colocando algo novo ali no lugar, sabe? E eu fiz muito isso, né, com ansiedade. Então vocês podem ver aqui vários marcadores. E toda vez, né, que vem alguns pensamentos de ansiedade, eu me lembro desses versículos. Eu me lembro do que o Senhor traz. E tem um, por exemplo, né, que sempre fala muito ao meu coração, que está lá em Salmos 94, que diz assim: quando a minha mente estava cheia de dúvidas, o teu consolo me deu esperança e ânimo. Então, todas as vezes que a minha mente está ali cheia de dúvidas, eu lembro, o consolo do Senhor me dá esperança e ânimo. E o que é o consolo do Senhor, né? A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é o nosso consolador. Então, é através disso, é assim que a gente vai renovar a nossa mente, conhecendo essa palavra. E aí o Espírito Santo, ele vai nos lembrar. No momento que a gente precisar, que a gente estiver passando por uma situação, o Espírito Santo, ele nos lembra de algo que já está aqui dentro de nós. A partir do momento que a gente lê e isso grava dentro do nosso coração, o Espírito Santo, ele vem e nos lembra no momento que a gente precisa. Ele vem e fala: olha, lembra aquele versículo lá, tal. Por exemplo, né, às vezes acontece alguma situação ruim e aí você se lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então essa é a palavra que nos traz o renovo e que nos traz o encorajamento para continuar seguindo, né, e caminhando na jornada com o Senhor. E além disso, né, que você possa entender que a palavra do Senhor, ela é uma ferramenta poderosa e ela é uma arma assim que vai nos impulsionar, sabe? Quando a Bíblia fala, né, pra gente lá em Efésios sobre a gente se revestir da armadura de Deus, fala da espada que é a palavra de Deus. Então, se a espada que a gente vai lutar as nossas guerras é a palavra de Deus, a gente precisa aprender a manusear essa ferramenta. Então, que você possa conseguir olhar para as Escrituras, aprendendo a usar as Escrituras de uma maneira correta. E nós podemos ver isso, né, na tentação de Jesus. Quando Jesus ele é tentado, todos os momentos em que o diabo ele traz algo ali para Jesus, todas as vezes Jesus ele vai responder com a palavra de Deus. Jesus ele traz as respostas com versículos. Não, porque a palavra do Senhor diz: não tentará o Senhor seu Deus. Porque a palavra do Senhor diz isso. A palavra do Senhor diz: nem só de pão viverá o homem. Então olhe para você ver quão profundo é esse entendimento. O próprio Jesus Cristo, que era 100% homem, 100% Deus, ele usou a palavra como uma ferramenta para combater e resistir ao diabo. Que a palavra do Senhor diz que você deve se submeter a Deus e resistir o diabo. Como você vai resistir o diabo? Você só vai conseguir resistir o diabo conhecendo a palavra de Deus. Isso é o mais importante. Então que você possa, né, mergulhar nessa palavra do Senhor e não somente ler para cumprir assim, um devocional, para cumprir o seu momento com Deus, mas de fato assim, debruçar sobre as Escrituras, sobre aquilo que Jesus deixou escrito aqui e pedindo para que o Espírito Santo traga, né, a revelação daquilo que Ele quer falar com você naquele dia. Então, para você que tem essa dificuldade, eu quero te desafiar. Começa com os evangelhos, lê ali Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu tenho certeza que quando você finalizar João, você também, assim como eu, vai querer continuar e terminar todo o Novo Testamento. E eu digo isso porque quando eu me comprometi a fazer isso, mudou totalmente a minha vida.
E você pode, né, colocar isso como uma meta para você. Quando eu fiz, eu lia 9 capítulos por dia em 10 dias. E aí eu finalizei os evangelhos. Mas você pode propor para você em um mês, por exemplo, lendo 3, 4 capítulos por dia. Então que você possa se debruçar nessa palavra, crendo naquilo que o Senhor deixou para você e crendo na importância que é isso, de você renovar a sua mente, de você ser transformado pelo Senhor. Amém? Se esse vídeo tiver te ajudado, deixa aqui um comentário, curte esse vídeo e compartilha com alguém que tem dificuldade também de ler a Bíblia, que precisa, né, ter essa clareza e o entendimento da importância. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.